Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, que é o 24 de fevereiro, de 2022. E graças a Deus, estamos aqui, em perseverança, em vigilância, em obediência, em meditação, oração, irmãos? Orai sem cessar. Orai e vigiai, para que possamos ter forças, para resistirmos ao dia mau, resistirmos ao diabo, e as suas astúcias, irmãos, são muitas. E nós só vamos resistir ao diabo com a palavra, com o entendimento, e com a obediência à palavra. E amém, E graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí, com a nossa pequena história aí da igreja, não é isso? E da igreja apostólica primitiva e da sua saga, digamos assim, durante os séculos, A gente está aqui mais ou menos lá pelo ano 300, por aí assim, Esse desenrolar que a gente está fazendo aqui nos vídeos, nós estamos lá pelo ano 300 mais ou menos, Porque nós vimos ontem, por exemplo, eu estava fazendo aqui uma retrospectiva acerca dos imperadores romanos, que eram perseguidores da igreja, a maioria deles, Eu vou falar só naqueles que perseguiram a igreja até Constantino, Por enquanto, Então, lá pelo ano 180, reinava o Marco Aurélio, que era um perseguidor da igreja, Depois dele vieram outros, Porque só no ano 235 até o ano 238, reinou o tal do imperador Maximino, que ele então restaurou, a perseguição aos cristãos. Depois, no ano de 249 até 251, reinou o Décio, que decidiu exterminar o cristianismo em todo o império. E foi muito violenta a perseguição dele. Depois dele veio o Valeriano, no ano 253, 260, continuou a perseguição violenta, Depois dele veio o Diocleciano, no ano 284 até 305, que foi a mais violenta de todas as perseguições. Durante 10 anos, Os cristãos, os irmãos, foram caçados, queimados, lançados às feras, Eram caçados nas cavernas, nas florestas, nas catacumbas, Certo? Onde eles se escondiam, E aí depois desse Diocleciano, veio exatamente o Constantino, que reinou, que durante os anos 306 até o ano de 337, sabemos mais ou menos o que aconteceu, no reinado do Constantino. Depois nós vamos pegar com mais detalhes o que foi que aconteceu, Sabemos que ele, se tornou um cristão, certo? Se batizou, creu, E aí então ele aboliu, a perseguição. Vamos ver algumas coisas disso aí. Depois dele vem o Teodósio, que reinou de 378 até 395. Então, com o desenrolar das coisas, no governo do Constantino e no governo do Teodósio, aí o que o Teodósio fez? Ele declarou, a igreja, a igreja igreja católica, que nós sabemos que já não é mais a igreja, decretou a igreja católica como a religião oficial do império. Porque antes,
A igreja era perseguida, né? A igreja, o cristianismo era perseguido porque os romanos tinham uma religião oficial deles lá, né? E aí a cristandade, os irmãos que eram sinceros, reprovavam exatamente essas, né? Reprovavam as outras religiões e principalmente o cristianismo, que reprovava todas as religiões. O cristianismo não, a igreja, né? Sim, irmãos, então, teve um rapaz chamado Eusébio de Cesareia, né, que era também um irmão, que ele viveu entre os anos 260 até mais ou menos o ano 360 depois de Cristo, né? E ele foi um historiador, ele contou, digamos assim, escreveu, né, uma história da igreja, né? Vamos ver aqui algumas coisas que ele cita nos livros dele, né, nas coisas que ele escreveu. Uma das coisas, vou citar aqui só algumas coisas. Então ele fala sobre o Simão Mago, né? Certo? Então o Simão Mago foi tido como tendo sido um deus, né? E ele foi honrado como tal pelo imperador Cláudio, né? Segundo o Eusébio de Cesareia. E esse imperador Cláudio, né, que acreditava que o Simão Mago, né, era um deus, porque o Simão Mago dizia isso para todo mundo, que ele era um deus, né? Ele se utilizava da magia para enganar as pessoas, não é isso? Os truques da magia, né? Então o que o Cláudio fez? Mandou construir uma estátua para o Simão Mago às margens do rio Tibre, né? Entre as duas pontes, com a seguinte inscrição: a Simão, Deus Santo. Então, Simão Mago, que é tido como, né, o grande iniciador do gnosticismo, né, que foi combatido aí por alguns irmãos, ele foi adorado como um deus lá em Roma, né? Então ele se tornou um cabo poderoso, né? Ele era poderoso e se tornou um homem poderoso, né? E ele influenciou, né, essa perseguição muito, né? Bom, aí o Eusébio de Cesareia, ele diz que o Marcos, né, aquele irmão que escreveu o Evangelho, um dos Evangelhos, o Marcos, ele foi o primeiro pregador do Evangelho no Egito, né? Então, Eusébio de Cesareia fala também no Fílon, né, de Alexandria, e diz que ele escreveu sobre as igrejas do Egito. Né? E o que ele escreveu? Então, o Fílon, ele dá aqui um testemunho de como os irmãos faziam, né, como eles se comportavam lá no Egito, né? Aí ele dizia o quê? Que em cada casa havia um recinto que era sagrado, que era considerado sagrado, com o nome de oratório ou mosteiro, onde os terapeutas, né, o Fílon chamava os irmãos de terapeutas, onde os terapeutas celebravam os seus mistérios, né? Eles levavam consigo apenas os escritos. Viviam em ascese, né? Liam as escrituras, né? Meditam e empregam a alegoria, pois pensam que as palavras são símbolos da natureza oculta, né? Compõem cânticos e hinos a Deus, né? E dizia que a primeira virtude, né, quer dizer, eles acreditavam e falavam, né, que a primeira virtude para eles era a continência, né? Isso significava o quê? Que as necessidades corporais estão em consonância com as trevas. Então, a filosofia se adequa à luz. Então, para eles, trevas era prazer do corpo e luz era filosofia. As mulheres conservavam-se virgens até a velhice, todos renunciavam
aos prazeres do corpo, né? Os escritos para eles eram um ser vivo, né? Cujo corpo seria as palavras e a alma, o sentido ou o significado oculto, né? Sim, nós vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e amém, Pai seja com todos nós.